Good morning to everyone. Ora, muito bom dia. We are on different timing here. I think it's 11 o'clock in Brussels. Estamos It's a com bit tempos earlier diferentes, 11 in horas em Bruxelas, 10 horas in your part in Portugal. em Portugal. Welcome to everybody to this Sejam muito bem-vindos workshop organized in the a framework of este the workshop European Week of Regions. da Semana das Regiões Europeia. First of all, a big thank you to the Em two primeiro lugar, quero EGTCs, agradecer aos EGTC dois Go and EGTCs, EGTC Rio Go Minho, e Rio for Minho, taking the initiative to por organize tomarem this esta iniciativa de session with a very organizar esta interesting sessão topic. de um tema tão Before we start interessante. the Antes de meeting começarmos proper, a nossa a couple of reunião, things on the há aqui housekeeping rules. uma ou duas coisas em termos de First of all, organização da conferência. please remain Bom, muted primeiro pedia-vos que all mantivessem os vossos micros participants. desligados. Mantenham os We'll micros take desligados, por favor. questions and comments from E you via the chat, please. So in writing only in enviem-nos as English, vossas and questões preferably pelo in English chat, if you can, because de preferência it's easier em for me inglês, pois será to mais read those. fácil. Secondly, there Portanto, is interpretation of temos the também workshop today, so interpretação. you can listen to the presentations Portanto, and podem to the seguir as answers to questions apresentações e as in respostas English em or in inglês, Portuguese ou em or in português, ou Galician. em At the galego. bottom of your screen, you have an interpretation No icon, canto and there you inferior can direito choose têm o the ícone da language that interpretação you want e poderão to escolher listen o to. idioma da vossa preferência. My name is Nathalie Verskend. Eu sou a I Nathalie work in the Vasquende, European Commission trabalho in na DG Comissão Regional and Europeia, Urban na, Policy, na and more política specifically regional in the e unit urbana, especialmente responsible na for unidade cross-border responsável cooperation pela along cooperação all the internal transfronteiriça borders of the em EU. todas as fronteiras And for those interiores of da União you who Europeia e, follow a little bit cohesion para quem policy, segue um this pouco a política de translates coesão, in o que isto significa, a na large number verdade, of Interreg é um enorme cross-border número cooperation programs. I'm de sure that programas many Interreg, of you will be e familiar with estou that. certa que muitos de vós estarão Besides familiarizados, the funding e instruments para that além dos Interreg is, instrumentos de financiamento our unit incluídos no is also Interreg, a looking nossa at unidade policy está elements também of a abordar os elementos living, da working, política, da studying vida, in do cross-border estudo, do regions. trabalho nas regiões And we have set transfronteiriças up a border e focal point definimos in um our unit, ponto focal da nossa looking at unidade a variety of topics numa that grande are, variedade de let's say, a little temas bit more difficult que são um in the pouco border mais regions than they difíceis are na in região non-border regions, such fronteiriça as, for do instance, que noutra, employment, tal como, por such as exemplo, emprego, transportation, which is very often an issue, but transporte, also environmental que management, é sempre uma questão energy muito importante, mas também a users, questão etc., etc. ambiental, So da this is a energia, das unit where I come from, comunidades, and I guess etc. this is why I have been asked to moderate this workshop Daí today. terem pedido que fosse a moderadora do So the workshop topic de of our hoje. discussion will O be tema do nosso border debate de rivers, hoje right? será os So border rios na rivers, fronteira. are they a break in territorial continuity? A questão é Are se há they a ali gap uma and sometimes quebra na even a continuidade wall, let's say, territorial. in Será que some são areas that I um have visited? muro? Pelo menos em Or algumas áreas are que border rivers visitei, an é o que opportunity acontece. Ou and são a uma connecting factor oportunidade, um between fator de two sides conectividade of the river that entre os happen to dois belong also lados do to rio, que different são countries? So também, this is muitas the vezes, question dois we are países going to try distintos. Será to cover esta today. a questão que vamos tentar responder Wikipedia tells hoje. us that there are Diz-nos a many border Wikipédia rivers in que Europe. existem muitos According rios to the page, fronteiriços na Europa. Wikipedia is not A necessarily Wikipédia já sabemos always que, pronto, 100% não é bulletproof, necessariamente but in 100% this case, à prova de it bala, lists mas 51 neste rivers caso estamos in a falar Europe, de no which mínimo are 51 rios na border Europa, rivers, so que which são rios separate two fronteira, countries. que Of course, separam we know a dois few very, países. very well. Claro que há I uns que certainly have worked conhecemos a lot, muito for bem. instance, on the Eu Danube, já trabalhei muito no which crosses Danúbio, many por countries and exemplo, que therefore atravessa represents the imensos border países e, como between tal, representa many a countries fronteira in the EU. entre The muitos Rhine países na River União goes very Europeia, o deep, Rio the Reno Meuse, the também, Moselle, muito you have the Elbe conhecido, o in Moselle, Germany, o and Elba then na in the Western Alemanha, Balkan or in Southeast e Europe, depois também nos the Balcãs Sava, Mura, Drava, temos o the Savá, o Mura, o Balkan Grava, uma basin, série de rios which que são, constitute na verdade, fronteiras. borders. You also then have
Existem também alguns do vosso lado, como o Douro e o Minho, mas não são exclusivos. Há mais rios que são fronteira. Não é um fenómeno marginal, não é algo que afeta apenas um ou outro Estado-membro. Na verdade, é algo que está presente em muitos dos nossos países europeus. Sem mais demoras, queria passar a palavra às duas cooperações, aos nossos EGTCs. Ambos trabalham numa área transfronteiriça que está separada em parte por um rio. E depois vamos aceitar questões depois das apresentações pelos dois EGTCs e, na segunda parte desta reunião, iremos ouvir os dois membros do Parlamento Europeu que irão analisar a contribuição dos rios transfronteiriços para a coesão territorial. Será na segunda parte e iremos aceitar perguntas após a sua intervenção, ok? Permitam-me então que passe a palavra à Romina. Romina da EGTC Go, que é de facto uma cooperação transfronteiriça muito ativa em termos de estrutura, com base na fronteira da Itália com a Eslovénia, com uma cidade gêmea que está separada por uma fronteira administrativa dos dois países. Romina, fala-nos um pouco do seu contexto e também falar-nos sobre o que se faz na EGTC Go na Nova Govícia. Romina, 10 minutos para fazer a sua apresentação para esta cooperação entre Itália e Eslovénia. Muito obrigado, Nathalie. Muito bom dia. Tenho aqui uma apresentação para partilhar convosco, para vos partilhar aqui alguma informação sobre a nossa EGTC Go e a nossa experiência no Rio Isona Socha, que é o que está na base do debate desta manhã. Permitam-me que partilhe o meu ecrã. Na esperança que tudo funcione bem, na parte técnica. Peço-vos só então aqui um segundo. Conseguem ver a minha apresentação? Podem confirmar, por favor? Pedíamos que colocassem formato de apresentação e cá está. Just a couple of words about our EGTC. Falar um pouco aqui sobre o EGTC. We are a little, let's say, particular in the EGTC Somos um family, pouco específicos na família EGTC. Para quem não nos conhece, o EGTC foi fundado por 3 municípios de 2 países, Gorizia, em Itália, Nova Gorizia e São Petrovac, na Eslovénia. A fundação foi em 2011, pois os 3 municípios tomaram a decisão de partilhar a sua estratégia transfronteiriça e identificaram no EGTC o dispositivo adequado, o órgão que devia estar encarregue do desenvolvimento desta estratégia transfronteiriça. Portanto, as principais ferramentas que temos à nossa disposição são as seguintes. Temos aqui uma dificuldade técnica, a nossa oradora não consegue passar a apresentação ao próximo slide, cá está. Portanto, o instrumento, a ferramenta principal que temos à nossa disposição, pelo menos na nossa experiência direta, é o ITI, o Investimento Territorial Integrado. Especificamente, através desta ferramenta, desenvolvemos
dois projetos principais. Um deles está relacionado com o nosso rio, Isonzo Socha, e a outra fala-nos da Salute Zdravstvo, que é um outro setor. Os dois projetos dos quais tivemos interregos foram financiados diretamente pelo programa transfronteiriço Itália-Eslovénia no primeiro período de programação. Ambos terão começado em 2015 com uma alocação total de 10 milhões de euros. Portanto, uma grande quantia, muito importante em termos de financiamento. A EGTC Go foi a autoridade intermediária com a responsabilidade de implementar ambos os projetos, utilizando com o modelo único, sendo isto algo que, de certa forma, testamos como sendo um dos primeiros modelos, nomeadamente na nossa região. Passando ao objetivo desta nossa reunião, o Interreg Itália-Eslovénia é um projeto ITI que se desenvolveu na nossa região. Este projeto está ligado ao desenvolvimento da área transfronteiriça ao longo do rio, sendo que a intenção principal foi a alavancagem do destino como turismo da área, usando o rio como uma ferramenta para a coesão territorial, projeto que se inicia em 2017 e que irá finalizar no final deste mês. Por conta da situação da Covid, pedimos uma prorrogação do projeto, daí irmos encerrá-lo este ano. O orçamento total para este projeto foi de cerca de 5 milhões de euros e foi estruturado em 4 lotes principais. O primeiro é aquilo que chamamos Campaver Toiba, que supostamente iria criar uma zona para campervans, com todos os serviços necessários. É uma área de mais de 1.200 metros quadrados. Já está terminado, aliás, conforme se pode ver nas fotos partilhadas no ecrã. O segundo lote é importantíssimo. Deixem-me dizer-vos que será um dos mais importantes e também dos mais estratégicos em termos de estrutura. Que é a cicloponte, Cycle Bridge, cicloponte em Salcano. Conforme podem ver a partir das imagens, é uma ponte, efetivamente, que interliga as duas partes do rio e permite uma passagem segura e uma conexão intercidade entre Gorizia e Nova Gorizia. Esta infraestrutura foi inaugurada já em novembro, no início do mês, e tenho o gosto de partilhar convosco o vídeo que penso poderá trazer um maior detalhe àquilo que esta construção efetivamente significa para nós. Vou agora então partilhar o vídeo.
So, I hope you saw and enjoyed this short Espero, video, portanto, but que it tenham was really gostado important, deste vídeo, for us to mas na verdade foi make you importantíssimo para nós, para partilhar a really important was importância this moment for deste the two momento, cities, desta construção which, para as duas cidades, que with this infrastructure com have the esta possibility to really infraestrutura apresentam a connect to possibilidade important de touristic conectar paths dois already caminhos existing in turísticos our muito importantes que area. já existem na So, nossa coming área. back to the project, Regressando agora then ao lot projeto, 3 was meant lote instead 3 build up, realize actually cycle and pedestrian paths along tem the o state propósito de border ter and ciclovias lot e vias 4 pedestres cyclepaths e o along lote the 4 também, Isonzo River. junto ao Also, rio this Isonzo. is strictly connected to Falamos de algo que está estritamente conectado à ponte ciclável que já viram e também para as ciclovias. Também tenho aqui um pequeno vídeo para partilhar convosco das ciclovias. So, coming back to our Portanto, regressando ao nosso projeto, o lote 1 e 2, em que o município forneceu a documentação. No caso do lote 3 e 4, em que todo o processo foi gerido pela EGTC Go, em que o plano estratégico para a identificação da atratividade turística, com base nos projetos de execuibilidade que foram desenvolvidos, e os trabalhos transfronteiriços começaram então. No fundo, em jeito de resumo, os municípios são parceiros importantíssimos para o desenvolvimento deste projeto ITI e que estiveram envolvidos no processo de tomada de decisão, na fase de planeamento. Mas
A GTC Go, como beneficiário único, liderou o projeto, levando em conta as necessidades de toda a zona transfronteiriça. Por último, mas não menos importante, falamos da importância do rio para nós. Um rio que faz também parte da Capital Europeia da Cultura de 2025. What is the European Capital of Culture? So the ECOC is a project of the European Portanto, Commission. ECOC é um projeto da Comissão Europeia em que todos os anos duas capitais europeias são nomeadas, sendo que 2025 foi nomeada Nova Gorizia, como primeira capital transfronteiriça da cultura e também uma cidade da Alemanha, pelo que estamos diretamente envolvidos enquanto parceiros da Capital Europeia da Cultura 2025, Nova Gorizia. E por que é que estou a mencionar isto? Bom, o Rio está também presente na candidatura como um símbolo principal das nossas duas cidades, está presente no logótipo, na vertente gráfica também, especificamente na cor do logótipo e de todo o gráfico, toda a vertente gráfica, o azul do rio é algo muito típico, um azul claro, e também salientar novamente a forma como este rio é a confirmação do facto de que o nosso rio Isonzo ou Socha é um importante símbolo do território, em ambos os lados da fronteira, um ponto de vista histórico, cultural, mas agora também, como vos demonstrei, pelos projetos que desenvolvemos também, de um ponto de vista turístico. Tem vindo a ser um plano a visitar, para experienciar diferentes desportos, visibilidade e importância para as aldeias ao longo do rio, da Eslovénia para a Itália, por todo o caminho do rio. Yes, very shortly, I hope that in this short time was able to give you Espero que nesta some pequena apresentação tenha sido about capaz de partilhar what we did, a informação inicial sobre aquilo que fizemos no que diz respeito a esta área, à importância do rio como ponto de ligação e também como ponto de desenvolvimento de duas cidades que não só estão separadas fisicamente pelo rio, mas que também estão interligadas por este mesmo rio. Ficava por aqui. Muito obrigado, Romina. Muito bem, vamos parar por aqui. Temos que passar a palavra aos outros oradores e depois, claro, podemos regressar para as perguntas ou comentários depois da próxima apresentação. Um excelente exemplo, sem dúvida, de como o rio passa de ser um fator de separação para um fator de conexão. Não esqueçamos, para quem não está familiarizado com a área, que a cidade foi dividida há muitas décadas após a Segunda Guerra Mundial, pelo que, Romina, estamos muito orgulhosos do vosso trabalho e até ficamos bastante comovidos com o avanço que conseguimos nestas últimas décadas. Antes de abrir o período de perguntas e respostas, vamos ouvir o Xiu. Não sei se é assim que se dirá, diz-nos a oradora. O Xiu, diretor da outra EGTC, por trás deste evento, do Rio Minho. Portanto, Xiu, passava-lhe a palavra, 10 minutos, para nos dizer qual a abordagem ao papel do Rio na sua área e depois vamos aceitar perguntas e comentários de quem assiste. Tem a palavra, Uxio. Bom dia. Em primeiro lugar, queria
Quero agradecer a toda a gente que fez este evento tão interessante e, em segundo, queria agradecer que possa falar na minha língua nativa, ensinada pelo meu pai e pela minha mãe, tão europeia como outra qualquer, como o galego. E parece-me ser um grande sinal de democracia poder falar no meu idioma. Queria cumprimentar a Nathalie, conhecemos-nos em Bruxelas, e a Romina, conhecemos-nos recentemente em Gorica, Nova Gorica, e já as convidei a que visitem o Rio Minho e as duas, portanto, estão em dívida para comigo de nos visitarem. Portanto, deixem-me explicar que o que estamos a fazer e, se me permitem, deixem-me partilhar a apresentação. Conseguem ver? Ótimo, perfeito. Portanto, parece-me interessantíssima esta questão que a própria Nathalie coloca neste evento, se o Rio é uma oportunidade ou não. Para quem aqui nasceu e que sempre aqui viveu, o Rio foi sempre um espaço de união e não de divisão. E é a partir daí que o vemos, a partir da nossa entidade. Antes de falar na nossa entidade, a instituição, definimos um território que entendíamos ter uma certa unidade, uma certa coerência. Território esse que nada mais é aquilo que define, que marca um fenómeno geográfico, o maior rio, Minho, na fronteira entre a Galiza e Portugal. Rio Minho este que gera uma identidade por um lado e por outro e, portanto, como é um território comum, que se não é comum é porque durante centenas de anos foi fronteira. Assim, ao definir qual o âmbito do ECT Rio Minho, reconhecemos este território, estes 26 municípios que estão em ambas as margens do Rio Minho. Estamos a falar de cerca de 400.000 habitantes e que representa também, isto é muito importante, neste segmento de fronteira entre Espanha e Portugal, representa 5% dos quilómetros da fronteira e representa 50% da passagem de veículos e pessoas de todos os traços de fronteira. Portanto, falamos de um território com um dinamismo social e económico e com muitos trabalhadores transfronteiriços, mais de 14.000 identificados, que vivem de um lado e trabalham no outro, e um território que é o Rio Minho, que não deve ser visto como o fim de algo, como nos diziam nos mapas da altura, em que vinha tudo em branco do outro lado do rio, mas sim como um centro, o âmago de uma região, de duas grandes cidades, como é o caso de Vigo e Porto. Evidentemente, temos identificado essa situação estratégica. Temos esta situação estratégica devidamente identificada, também as potencialidades para um trabalho de cooperação transfronteiriça, já com muito tempo, um património cultural e linguístico comum, duas línguas irmãs, entendemos perfeitamente. O Rio Minho é um espaço natural, protegido de âmbito europeu, da Rede Natura 2000. Lá iremos. Uma fronteira dinâmica, conforme dizia, mais povoada entre Espanha e Portugal e com uma série de paisagens comuns que marcam e definem este rio, inclusivamente com os recursos endógenos, pesqueiros e gastronómicos comuns. Tudo isto traz uma identidade e um potencial que queremos desenvolver.
Há uma tradição de cooperação importante. Estes são os diferentes projetos que as entidades da CT Rio Minho, que ainda não estava, de facto, constituída quando surge a primeira convocatória, mas são entidades de cooperação no Programa Operacional TEC 1420, com diferentes ações de cooperação. O SCT é, conforme definido por Pontevedra e pela Comunidade Intermunicipal do Alto-Minho, a CIM, que tem, de facto, uma série de objetivos, que não vou detalhar, promover o território, etc. Como se definiu anteriormente, falamos de 26 municípios com esta extensão e com esta situação geoestratégica. A primeira coisa que fizemos ao definir a instituição foi configurar uma estratégia para 2030 com a participação de todos os agentes locais, em que somos uma entidade de cooperação a nível territorial e âmbito local, em que apoiamos as entidades de cooperação urbana, as diferentes eurocidades. Trabalhamos com a cooperação local. Temos a estratégia também com fórmulas de participação e com uma equipa científica na qual participaram todas as regiões da Galiza e de Portugal, na região norte, e com diferentes passos: recolha, diagnóstico, propostas, sendo que se determina, então, uma estratégia aprovada em Conselho Consultivo com 5 eixos e com todas as proposições necessárias. Esta estratégia terá como elemento do desenvolvimento do território o Rio Minho, sendo que para nós é o fator central que dá o potencial e cria união. Especificamente nestes 5 grandes eixos, que são a governança e os serviços partilhados, as diferentes entidades das aerocidades, entidades de cooperação urbana, turismo sustentável, que é algo em que apostamos imenso na criação do destino e da marca Rio Minho, como um destino transfronteiriço do território, a cultura transfronteiriça também, a mobilidade sustentável e a economia inovadora e sustentável. Assim, a estratégia que foi já aprovada, em que apoiamos estes projetos, que financiamos no COPTEC anterior, estamos a desenvolver todas estas ações e são exemplos que encaixam nestes eixos estratégicos, como é o exemplo, por exemplo, do programa RELAT, que é um programa de criar uma rede das 3 eurocidades no nosso território, um programa de capacitação dos técnicos municipais em termos de agenda urbana transfronteiriça, como, por exemplo, a marca turística do Rio Minho que criamos e que queremos continuar a consolidar, e a criação de um conceito que é este anel verde do Rio Minho, que propõe 150 quilómetros de vias cicláveis nas margens do Rio Minho. A ideia será unir os diferentes projetos dos municípios num mesmo conceito e que será uma das grandes candidaturas para o próximo quadro comunitário. Eixo 3. Desenvolvemos várias iniciativas para promover o património material comum que temos no Rio Minho, de promover eventos culturais transfronteiriços e dar apoio e financiamento a eventos da organização transfronteiriça. Eixo 4. Estamos a lançar um projeto piloto que traz a criação nas 3 eurocidades de uma rede de bicicletas elétricas partilhadas, sendo que esta foi uma das medidas e ações que tiramos de um plano de mobilidade sustentável
E no eixo 5, estamos a desenvolver um observatório de dinâmicas transfronteiriças, onde identificamos dinâmicas económicas e empresariais para pôr em comum os agentes económicos por um lado e outros do Rio Minho. Para terminar, queria trazer-vos aquilo que eu considero ser mais importante e também para reflexão. Pois claro, é muito bom dizer que fazemos tudo isto, certo? Mas é muito importante terminar com uma reflexão sobre o problema das fronteiras. O Rio Minho e na fronteira por este definida, temos problemas, como é o caso dos diferentes critérios de gestão que se estão agora a abordar. Precisamos de uma solução para tratar da temática daquilo que é hoje um espaço natural comum, criado muito antes destes espaços naturais do Rio Minho, que está protegido a nível europeu como rede Natura, e tudo isto se faz de forma diferente por autoridades regionais, que são também diferentes, que não têm qualquer contacto entre si. A primeira vez que se sentaram em reunião foi quando nos sentamos à mesa e que a sociedade não entende que existam critérios de intervenção neste espaço natural, pois a sociedade percebe que o espaço é o mesmo. E também temos imensos problemas de competências. Estamos a falar de um rio onde existem diferentes autoridades, a nível local, regional, estatal, com intervenção, cuja consequência é, conforme dizemos popularmente, é que no Rio Minho mandam todos e não manda ninguém. Estamos a trabalhar para colocar em comum todas estas entidades, para que haja aqui um grande projeto ambiental do Rio Minho, pois estamos certos que, se não fosse a fronteira, este espaço natural, este rio, e também uma intervenção ambiental desta circunstância. Portanto, e a todos estão aqui na fronteira. Estamos a falar de 25 anos depois de abrir as fronteiras, e depois de sabermos que fazemos parte da Europa, veio um vírus que não quer saber das nacionalidades, um vírus que não ataca espanhóis, portugueses, ataca todo o mundo, para que tomem a decisão e que isto andou para trás centenas de anos de prejuízo em territórios de fronteira, pois impedia uma relação social e económica. Na Covid, isto foi algo de muito positivo, em que houve, de facto, um entendimento das autoridades locais, de todos os partidos políticos, de igual modo, que pediam a Madrid, a Lisboa e a Santiago que olhassem para a região fronteiriça, pois não fazia qualquer sentido fechar as fronteiras, pois não havia nenhum critério científico que o sustentasse. Portanto, este fecho de fronteiras, havia uma intervenção policial, não sanitária, ok? Que criou uma grande separação, uma clivagem entre vizinhos nestes territórios. Estamos a falar de 14 mil ou mais 14 mil trabalhadores que tiveram de impedir a vida que vinham a fazer, encontrando um controle policial na fronteira. Bom, nós reclamamos que estes territórios deveriam ser compensados economicamente por este prejuízo,
muy importante, y acabo ya. E acreditamos haver um cenário importante, e entretanto termino. Próximo Há um cuadro cenário muito comunitario importante para o próximo quadro que pedimos comunitário, todo mundo naquilo que pedimos a que toda a gente se que executen esse dinheiro para o que nasceram, porque os execute fundos para europeus aquilo que transfronteiriços fazemos, pois estes nasceram fundos porque hai europeus fronteiras, nasceram nasceram porque porque existem hai prejuízos fronteiras, económicos nas fronteiras. porque Levamos o xa unha prejuízo historia de deturpación de fondos europeus tem este transfronteiriços problema que se transfronteiriço, alonxan da que de fronteira facto quando realmente ficam o mais país longe da ten un fronteira éxito quando económico nas existe fronteiras. uma questão Con esto mais remato, difícil. Portanto, con esto remato y Thank you. Thank you, Ushio. Thank you muito very obrigado, much Ushio, for muito this, obrigado pela apresentação, very insightful por esta presentation of the apresentação situation in your part tão of Europe. So detalhada da I vossa think we have situação na one Europa. presentation Eu where penso que the temos uma river connects apresentação em several que municipalities. o rio The interliga vários EGTC is municípios. focused O on the EGTC municipalities and foca-se the nos river is one municípios element, e o rio é whereas in apenas your um dos case, Ushio, elementos. we No have vosso caso, an EGTC that focuses on the temos um river EGTC itself, que se foca no working with próprio different rio, levels of trabalhando com government also diferentes níveis all de through governação. the river there. So two similar cases, but also with some São dois differences. casos semelhantes, mas I com will take algumas some of the questions in the diferenças. chat. Tenho If aqui algumas das colleagues want questões to que temos drop no those in chat, antes de question. passarmos à The segunda first parte da question is apresentação. from Sonia, and A of course it's a primeira very é da difficult Sónia, que é question. uma I think pergunta Ushio, you will difícil. completely relate to Uxo, this, penso que as irá well as identificar-se Romina. com esta questão. A The Romina notion também. is that in Europe A questão é we have que na Europa temos directives, so we diretivas, certo? legislate through different Em que instruments. legislamos One of them através de being diferentes directives and instrumentos, um deles directives sendo as diretivas. provide a Diretivas framework essas in que which têm um all member trabalho states need to livre no qual operate. todos os And Estados-membros indeed, we têm have que also noticed obedecer esse quadro, esse here in our enquadramento community with regard to jurídico. the cooperation that E a the questão é way in que which a member forma states pela qual os Estados-membros transpose this transpõem the legislation and directives a can legislação e as differ. diretivas The way pode they do it can diferir, fazem-no de and forma if they do distinta. that in different ways, Portanto, se o then fazem the de forma border needs distinta, for sure então create difficulties, barriers, obstacles iremos criar barreiras, that are obstáculos unnecessary in our que são opinion. At the same desnecessários, na time, nossa this opinião, is how mas the que, ao European Union mesmo defines tempo, é desta its forma que a legislative União process. Europeia define o seu So we have an processo issue here which legislativo. we come across Portanto, há quite aqui uma often, and questão the case in the que chat nos is aparece, Natura 2000, e where este caso, of course you no have a chat que nos set fala of da Natura 2000, em que temos, de rules facto, which uma are série de vastly regras different about europeias, que by são depois Spain and transpostas de forma Portugal, and distinta por when you have Espanha a e river shared Portugal, by the two e countries, quando temos um you rio face partilhado pelos dois some países, difficulties. Ushio, you enfrentamos mentioned something algumas in your dificuldades. O Xio presentation. diz-nos The na sua question is how apresentação isto. we A questão é overcome this como particular difficulty, ultrapassar esta and dificuldade I think it's a very específica. difficult question. I mean, Penso it's que é at the uma heart pergunta muito of everything difícil. how Está we do it realmente at no Natura âmago de 2000. tudo o que fazemos. In DigiRegio, we have recommended Na DigiRegio communication of recomendamos a nossa 2017 to comunicação the de member states 2017 to aos increase their Estados-membros level of que coordination aumentem o seu nível when de transposing coordenação na legislation. transposição da We are legislação. also advising some of our E colleagues estamos a not to aconselhar use, for também instance, alguns minimum colegas a não standards, usar, because de if we do facto, that, normas mínimas, you pois have ao member states who fazê-lo, will go for the os minimum standard Estados-membros and irão other member seguir states as will go normas beyond that. mínimas e outros que vão para além disso. In those cases, you E como create tal, nesses two casos, estamos a acabar different por criar dois frameworks stemming from enquadramentos the same jurídicos directive. diferentes, So I'm not sure com how origem to na do mesma that diretiva. Não sabem como without the fazer full cooperation of sem member a states. cooperação dos So I'm not Estados-membros. sure we have in the room Portanto, anyone não who sei se could temos maybe alguém aqui take na that sala que question possa, de facto, or responder a esta speak for questão, member states or ou someone falar who em has nome dos an Estados-membros, alguém que experience of tenha this, experiência nesta área, coordination that has taken place between member states desta for coordenação entre os transposition or after Estados-membros transposing, correcting na some things. transposição ou após a I'm not sure we have transposição. that. If we have, you can maybe Se share tivermos yourself alguém na sala, por favor, in digam-nos the chat. no chat. Se houver alguém que possa pegar nesta questão, Right, diga-nos next no chat. question. A próxima questão, a não ser que o Ucho e a Romina, Romina, quer comentar, talvez nos possa falar daquilo que fez ou de como se liga a estes dois Estados-membros neste contexto. Ucho? So I can tell you our experience, of course, no? Posso falar-vos da nossa experiência, sim. Our, let's say,
O valor acrescentado da nossa EGTC Go é que podemos escolher as regras a aplicar com base no investimento que colocamos em prática na Eslovénia ou em Itália. Podemos escolher seguir um regulamento ou o outro. No caso dos projetos ITI, é claro que foram financiados por um programa europeu, sendo que este foi o regulamento principal a ser seguido, considerando que estamos com o escritório em Itália, decidimos seguir os regulamentos italianos, neste caso. Uma outra questão será trabalhar noutras infraestruturas importantes em termos de investimento dentro da Capital Europeia da Cultura, em que vos dou o exemplo, por exemplo, temos um dos grandes projetos de infraestrutura da Capital Europeia da Cultura, em Gorizia, Nova Gorizia, que é a renovação da praça transfronteiriça que temos em Gorizia, que está na fronteira, mas onde temos aqui um objetivo, que é o objetivo de construir um edifício na própria fronteira, que ficará metade em Itália, metade na Eslovénia. Os problemas estão de facto a ser apresentados, ainda estão a ser discutidos de como, de certa forma, não de evitar, mas sim ultrapassar os problemas de legislação e de regulamento, pois, em alguns casos, há uma grande diferença de um Estado para o outro. Portanto, é na verdade muito difícil. É algo que não conseguimos resolver sozinhos, nem o nosso município. É algo que tem de ser colocado num nível distinto, não só do Estado, mas também da Europa. Haverá a necessidade de colocar estes problemas à discussão entre os Estados-membros e a Comissão Europeia. Pelo menos neste caso específico, quando falamos de construir na fronteira. Muito obrigado, Romina. Talvez possam candidatar à B-Solution. Sim, já o fizemos, é um outro exemplo que posso partilhar também, já o fizemos. Mas não para a construção na fronteira, mas sim na gestão da praça que se localiza na própria fronteira. Usamos esta ferramenta, este programa, B-Solution. Muito obrigado, porque de facto é algo com que estamos muito felizes por ter encontrado aqui uma solução para vocês. Sim. Uxio, quer contribuir? Queria dizer que se a Romina consegue fazer uma casa em 2 países, sem dúvida alguma vai chegar a ministro. Isso não há dúvida. Porque não é nada fácil, já vos digo. Não me parece que seja um problema de dificuldade, mas sim de vontade. Vontade política dos Estados. Portanto, é para isso que temos estas entidades que nasceram por vontade da Comissão Europeia, por vontade europeia, não por vontade dos Estados. Os Estados, aliás, demoraram muito tempo a digerir que eram as STs, inclusivamente as vertentes institucionais, por vezes nem se sabia do que se falava. Portanto, eu penso que havia de facto algo que se criou a Comissão Europeia, que são de facto uma questão de vontade. E dou-vos um exemplo. Temos muitos problemas aqui. Temos aqui um exemplo de cooperação e de evidência de que é possível, em que tudo
O que tem a ver com a pesca no Rio Minho é algo que não se pode dividir, que se determina, por exemplo, se o peixe é português ou galego. Portanto, se não há outra maneira de o definir, então há um acordo, uma comissão permanente, confirmada pelas autoridades que controlam as pescas no Rio, que hoje são os Ministérios da Defesa, são os militares de Espanha e Portugal, com barcos militares que controlam a pesca. Atenção, estamos a falar de um tratado que data do século XIX, em que reiteradamente controlam isto, vontade de colaborar, sim, e de relação com as autoridades locais, muito positiva. É claro que não me faz grande sentido que sejam os militares a controlar a pesca comum. De certa forma, funciona. É um acordo entre Estados e que funciona bem. Portanto, se funciona com a pesca, por que é que não funciona, por exemplo, com o critério da proteção da rede Natura? Penso que é uma questão de vontade e não de dificuldade, reitero. Muito obrigado, Uxo. E, da verdade, podemos questionar se faz sentido ou não ter os Ministérios da Defesa a lidarem com esta situação, mas é conforme disse, funciona. Portanto, a questão é se devemos, de facto, impedir algo que funciona. Muito obrigado a ambos pelas respostas. Vejo que o tempo está a passar, mas há aqui uma pergunta para a Romina sobre o ITI e de como, na verdade, conseguem gerir os 10 milhões de euros. Talvez possamos voltar aqui um pouco mais tarde, pois é uma pergunta muito específica sobre a vertente do Interreg. Sugiro que passássemos à segunda parte, pois também temos uma sessão de perguntas e respostas logo em seguida, e haverá oportunidade para continuarem a enviar as vossas questões e reflexões no chat. Passava a palavra à Isabel. Vejo que já está connosco, Isabel, ótimo. Muito bem-vinda a esta reunião. É deputada, eurodeputada do Parlamento Europeu e terá 10 minutos para nos falar sobre a importância da utilização dos recursos endógenos, tais como os rios, para a promoção da coesão. Isabel, 10 minutos a partir de agora. Muito obrigado e bom dia. Queria começar por cumprimentar a organização do evento e também para agradecer especificamente ao Grupo Europeu da Cooperação Territorial do Rio Minho por este simpático convite para que me juntasse a voz. Felizmente, a internet existe para muita coisa, especialmente para ligar as pessoas quando é impossível que nos unamos fisicamente. E, nesta ocasião, vejo de facto aqui um paralelo entre a internet e os rios, pois ambos atingem ou cumprem a missão de ligar as pessoas, de estabelecer uma ponte não só em questão de território, mas também de ideias, valores, cultura. Ao mesmo tempo, os rios são também fronteiras naturais e, tal como qualquer outra fronteira natural, estão sujeitos à linguagem das disputas territoriais, identidade de terras e etc. E hoje, pelo menos no contexto europeu, não esqueçamos, as fronteiras podem ser atravessadas e tornam-se até uma ligação, uma aproximação, integração. Sublinho, pelo menos na União Europeia, porque se vimos para além da União Europeia, vamos imediatamente perceber uma realidade que será totalmente diferente. Vemos como as fronteiras que significam medo, separação, fraca representação. Regressando então ao contexto europeu, a Convenção para a Proteção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiriços e Lagos, que Portugal ratifica em 92, é um diploma cuja importância para o nosso debate penso que deve ser salientada, pois, de facto,
é aquilo que acreditamos ser o significado básico de qualquer rio como fronteira natural entre países. Baseia-se no princípio de que a cooperação entre Estados vizinhos contribuem para a paz, para a segurança e para a gestão sustentável da água. E não só da água, mas também de outros recursos. Portanto, se avaliarmos, por exemplo, o artigo 174 do Tratado para o Funcionamento da UE, ficamos a perceber que o objetivo da União é atingir a coesão social, financeira e territorial para o envolvimento de todas as regiões da União Europeia, incluídas relações transfronteiriças, para ter um desenvolvimento equilibrado entre e com os países, cidades, municípios, bem como garantir um futuro para todos os sítios, todas as pessoas na Europa, sendo que essa é a grande aspiração do projeto europeu. E são estes os valores que baseiam a Convenção para a Proteção e Utilização dos Recursos Financeiros e Lagos Transfronteiriços. É também no espírito deste artigo 174 que ficamos a perceber o verdadeiro significado da política de coesão, que é, conforme sabemos, uma política europeia dedicada a facilitar o contexto que poderá ajudar os Estados e as regiões a concretizar a coesão territorial. Por exemplo, o Interreg, o programa Interreg, por assim dizer, é de extrema relevância para permitir que os países e as regiões abordem desafios comuns e encontrar soluções partilhadas em muitas áreas distintas, como a saúde, o ambiente, a educação, a investigação, o transporte, energia sustentável, sendo que o Interreg, conforme sabemos, organiza-se ao abrigo de diferentes vertentes transnacionais, transfronteiriças e das regiões ultraperiféricas. Um dos fundos que os Estados podem escolher para apoiar a Agenda Territorial 2030 é a Interreg. Falando desta Agenda Territorial 2030, deixem-me dizer que, de acordo com esta agenda, com o património natural é um ativo que traz uma oportunidade única para o desenvolvimento e ambiente de qualidade de vida. O que é importante perceber é que a utilização sustentável dos recursos transfronteiriços pode contribuir, e contribui efetivamente, para o potencial endógeno, sendo que muitas vezes percebemos que não existem fronteiras físicas entre as comunidades, pelo menos não no termo em que existiam há 100 anos atrás, quando atravessar um rio ou uma montanha seria desafiante. Aquilo que vemos, e hoje foi algo que consegui perceber esta manhã, o que ainda existe é de facto o fardo das fronteiras convencionais. Estas fronteiras muitas vezes falam de enquadramentos divergentes, sistemas políticos, vontade política divergente também, o que poderá levar à dificuldade do potencial endógeno local em ambos os lados das fronteiras, devido à falta de uma estratégia comum na utilização de recursos. Ao longo dos anos, a cooperação territorial tenta ultrapassar estes obstáculos, ajudando as regiões transfronteiriças a encontrar um espaço comum para uma melhor utilização do financiamento, promovendo as suas competências nos recursos endógenos que partilham, abordando desafios comuns que poderão ter. Os programas Interreg, que, saliento, são fundamentais neste âmbito para promover sinergia e o intercâmbio de boas práticas com um financiamento político, facilitando uma abordagem estável na cooperação entre as regiões. É claro que ainda vemos muitos obstáculos legais e administrativos entre os Estados-membros
e também obstáculos políticos na Europa, que, em última análise, têm um impacto negativo nos melhores resultados que poderiam ser obtidos a partir da cooperação entre fronteiras. Não é algo que a UE possa resolver, é sim algo que os Estados-membros terão de resolver entre si. Precisamos, porém, de ver os exemplos positivos, encontrando formas de os melhorar. Portugal e Espanha, apesar de todas as dificuldades que partilham, conforme sabem, e partilham os recursos transfronteiriços, incluindo uma vasta rede composta pelos maiores rios ibéricos, Minho, Douro, Tejo, Guadiana, e todos em conjunto correspondem à maioria dos recursos aquáticos da Península Ibérica. Por causa da relevância extrema dos rios, é claro que os países têm uma longa história de parcerias e tratados dedicados à sua gestão comum. Mas, claro, permitam-me falar um pouco do Rio Minho, pois o Rio Minho e a sua área, a área transfronteiriça a norte de Portugal, é de uma importância muito importante, porque é uma das zonas com mais população. Portanto, o que quer que façamos ou não façamos, esta cooperação, esta vertente da coesão territorial terá um impacto na qualidade de vida de milhões de habitantes em ambas as margens. A mobilidade nesta zona do Minho é feita por transporte terrestre em veículos particulares, privados, caminhões, carros, que permitam, não é uma boa tendência de uma perspectiva ambiental. Então, assim que há muito a fazer, e estou certa que no futuro lá chegaremos, também em termos de transporte público. Claro que já houve coisas feitas, mas ainda há muito, muito a fazer. Apenas para que percebam como esta mobilidade é importante, falamos de 70% dos passageiros que passam as fronteiras nessa área, uma vez por semana, e 20% fazem-no diariamente. E as coisas começam ou terminam em vários municípios: Salvaterra do Minho, Porrinho, Vigo, Tui, Tominho, Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira, em que representam, em média, 70% das viagens transfronteiriças totais. Portanto, o transporte é um setor-chave nesta região. Melhora a comunicação transfronteiriça, a mobilidade e contribui de uma forma muito tangível para a coesão territorial. É, portanto, um setor estratégico que merece maior atenção para garantir também que é levado em conta da forma mais sustentável possível. Permitam-me que mencione também, nos minutos que ainda tenho, a Ponte Internacional de Monção, no Rio Minho. Penso que seja um dos elementos mais importantes na equação do transporte. Foi construída há 30 anos. É uma ponte de interesse comum para os serviços de estrada e pedestres que resulta em benefícios económicos das comunidades locais em ambos os países e que abre o caminho para outras atividades. É claro que a conexão vai para além deste exemplo físico. O próprio Rio Minho é um facilitador de desenvolvimento de toda a região. É algo comum que traz um sentido acrescentado a vários projetos transfronteiriços. Tenho vários que eu poderia trazer hoje. Não quero ser injusta, nomeando alguns deles e não outros, mas existem alguns que acho muito interessantes e outros não são assim grandes projetos em termos do montante financeiro. Estamos a falar do Visit Rio Minho, por exemplo, que é um projeto transfronteiriço dedicado integralmente à estimulação das atividades transfronteiriças para preservar os recursos endógenos
associados à promoção do Rio como um destino ecoturístico. É um pequeno projeto com 75% cofinanciado pelo FEDER e que pode ser traduzido em receitas significativas no futuro. Podemos falar também de outros projetos, como, por exemplo, as vias verdes e os projetos que vão para além do turismo. Por exemplo, o Smart Minho é um projeto enorme que envolve a Deputação Pontevedra, a CIM do Alto Minho, o Centro de Estudos Euro-Regionais de Galiza Norte de Portugal. Portanto, é também cofinanciado pelo FEDER e gosto de salientar isto, pois é muito importante. E isto parece aumentar a eficácia da cooperação institucional na zona transfronteiriça do Rio Minho. Há muito a ser feito e, para concluir, ao longo dos anos o que temos visto é que das fronteiras naturais, dos obstáculos naturais, os rios tornaram-se uma evolução para uma linguagem de cooperação. São elementos-chave na concretização de estratégias transfronteiriças para melhorar a coesão social e territorial das comunidades transfronteiriças. E aquilo que eu gostaria de concluir é que existem sempre limitações financeiras, óbvio. Todos queremos mais recursos financeiros, um maior orçamento a nível europeu, mas dentro das oportunidades que identificamos, penso que depende dos Estados-membros, explorar tanto quanto possível esta oportunidade, capacitando os agentes locais, municípios locais, aqueles que, de facto, estão em conexão direta com as comunidades transfronteiriças diariamente. Penso que esta é uma mensagem importantíssima que tenho para partilhar convosco hoje. E fico-me por aqui, pois já passaram os meus 10 minutos. Muito obrigado. Temos aqui o Matias para falar em seguida. Muito obrigado por esse testemunho tão apaixonado. É fantástico. Vemos que os rios são algo muito romântico no contexto nacional. Cidades como Paris, como Budapeste, em que os rios são também apresentados de uma forma romântica. Eu penso que poderíamos fazer o mesmo para os rios transfronteiriços e devíamos ter tantas pontes quanto possível, ou como temos nestas cidades. Independentemente da beleza do rio, ainda temos que o atravessar, certo? Portanto, é um desafio, muitas das vezes. Matias é também membro do Parlamento Europeu e, tal como a Isabel, acredito que preste imensa atenção também aos rios transfronteiriços, especificamente no rio específico da Eslovénia, o belíssimo, belíssimo Rio Azul, o Socha. 10 minutos. Muito grato à organização pelo convite para este evento. Permitam-me que comece por explicar o nosso território e depois facing the European Parliament regarding our topics. Bom, primeiro estamos a falar dos rios. O rio Socha é um dos rios mais bonitos do mundo. Isto não é algo que eu diga, é algo que é conhecido. Conforme vos dizia, é um rio com uma grande... Existe ali o encontro da cultura eslava, da cultura alemã também, Eslovénia, é um grande corredor de transporte também entre Eslovénia e Itália. Estamos a falar de 140 quilómetros, sendo que 2/3 deste rio estão na Eslovénia e 1/3 em Itália.
E o que é fantástico é que não é apenas um rio fantástico, belíssimo, cor esmeralda, mas é também um rio que, ao longo da história, foi contestado durante muito tempo. Foi numa zona onde se inicia o fascismo, onde existiu uma cortina de ferro no século passado. Mas neste momento estamos a tratar das melhores coisas que fazem de nós, europeus. Claro que o projeto principal será o da Capital Europeia da Cultura, composta por duas cidades, Gorizia e Nova Gorica. E gostamos de falar de nós como europeus. Temos a nossa história do passado, tudo bem, mas focamos-nos num futuro comum. As cidades não sobrevivem sozinhas e a Covid-19 mostra quão difícil é ter estas fronteiras, pelo que nem sempre podemos ter não queremos ter estas fronteiras de novo na nossa região, mas é importante pensar que existe uma conexão entre a Áustria. Existe uma estação ferroviária, Bochum, que passa pelo rio Socha e temos, de facto, muitas vertentes de turismo de guerra, turismo militar até, ou turismo religioso. Opções culinárias também. É um território fantástico a explorar, mas o rio Socha é mais que isso. É, na verdade, também uma alusão ao nosso passado. Temos um projeto fantástico chamado Walk of Peace, a Caminhada da Paz. E conforme vos disse, tivemos conflitos na Primeira e na Segunda Grandes Guerras, até mesmo o território da ex-Jugoslávia, mas hoje em dia enfrentamos a realidade. E a nossa história terá um final feliz, como todas as histórias, e o final feliz é que agora temos fronteiras abertas, que há cerca de 50 anos que não existem fronteiras. Temos uma política monetária comum. Temos uma visão comum do futuro europeu, mas sendo membro do Parlamento Europeu, a minha ideia será abrir ou partilhar algumas das questões que enfrentamos nas fronteiras. Estamos a falar de cerca de 150 milhões de pessoas na Europa que enfrentam a mesma situação. Portanto, há questões aqui que surgem, que são debatidas na fronteira, portanto, na consistência do respeito, das barreiras comuns, dos compromissos da União Europeia, que devem aplicar-se independentemente do país, do trabalho, da nacionalidade. Todos somos membros europeus e todos somos cidadãos europeus, pelo que não temos que estabelecer uma diferença. A diferença das leis nacionais, do exercício da segurança social e dos direitos fiscais são alguns dos tópicos que estamos a tentar trazer para a mesa de negociações em Bruxelas. Algumas das barreiras administrativas entre os procedimentos dos dois países vizinhos, tal como foi mencionado anteriormente, à conta de alguns dos projetos que enfrentamos, como a Capital da Cultura, mas especialmente temos um projeto em que tivemos uma reunião com o comissário Schmidt no mês passado e com quem acordamos realizar uma conferência a nível europeu no início de 2023 para abordar problemas específicos de pessoas que vivem nas fronteiras
e para desenvolver um conjunto de medidas específicas para abordar estes problemas. Conforme foi dito, estamos a enfrentar muitas dificuldades nas fronteiras, mas não apenas entre a Eslovénia e a Itália. Sim, todas as fronteiras. Mencionaria, tal como já foi mencionado, uma estratégia transfronteiriça para Gorizia e Nova Gorica. E, conforme vimos aqui nesta questão, há um imenso progresso em que estas questões muito importantes e tentaremos também prestar mais atenção às nossas questões comuns nas fronteiras dos países europeus. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you very Muito much. obrigado, Matias, pela apresentação. We take a couple of questions for our two, Temos aqui algumas questões para os representantes do Parlamento Europeu. Isabel, if you don't mind. Isabel, eu gostaria de fazer aqui uma questão do Xavier, que diz que 1/3 da população vive em regiões transfronteiriças. Será que o financiamento Interreg não devia ser mais elevado? O que é que acha? E será que a Comissão e o Parlamento deveriam fazer mais para facilitar os direitos destas regiões? Portanto, nesse contexto, talvez seja importante falar no mecanismo transfronteiriço europeu, que é uma ferramenta legislativa que a Comissão propôs em 2018, que infelizmente ficou congelada pelo Conselho, em que alguns dos Estados-membros ficaram com medo que este instrumento permitisse que estas questões pudessem surgir de outros projetos. Talvez, Isabel, não sei se seguiu esta questão no Parlamento. O que é que acha? Será que devíamos fazer mais enquanto Europa, pelas regiões transfronteiriças? Bom, eu diria que o Interreg e outros programas também devem ser reforçados, mas considero também que mais recursos, que são obviamente importantes, é o que melhor podemos fazer com os recursos que já temos disponíveis. Acredito que ainda existe, por exemplo, uma série de encargos administrativos que aqueles que se candidatam ou concretizam estes projetos têm que lidar, e talvez esta seja uma das maiores razões pelas quais existem rácios tão pequenos de execução, de implementação do financiamento em várias áreas, não apenas em políticas de coesão, um pouco por toda a Europa. Isto é algo que estamos a ouvir. De momento, estamos a falar de desenvolvimento rural, pois sou relatora para uma visão de longo prazo de algo definido por uma comunicação, e uma das queixas principais que nos surgem é a queixa de que temos em vários outros setores, que é o fardo administrativo, que é da complexidade de todos os processos envolvidos na aplicação de qualquer projeto no qual queiramos apresentar, e isto é, na verdade, uma preocupação, pois não se trata da quantia que a União Europeia pode alocar aos Estados-membros. Terá sim a ver com a capacidade dos atores locais, autoridades locais, municípios, e a capacidade dos Estados-membros para a utilizarem. Uma das vertentes que sempre afirmamos no Parlamento Europeu é que temos de mudar e transformar esta cultura político-administrativa que ainda temos e que começa em Bruxelas e que vai por aí abaixo até aos Estados-membros. Portanto, sim,
o fortalecimento financeiro, mas sim também uma cultura administrativa e uma harmonização de vários procedimentos para prevenir a existência de tanta disparidade entre as regiões e entre os Estados-membros europeus. Thank you, Isabel. I couldn't agree more. I think from the Commission's Não podia point of concordar view, mais. Do of ponto de course, vista more da money will always Comissão, be welcome, é claro que mais dinheiro seria sempre mais bem-vindo. Podemos fazer mais, mas também podemos fazer mais com aquilo que já temos, no sentido em que podemos fazer uma utilização mais eficiente do financiamento Interreg, especificamente através da simplificação dos procedimentos e do fardo para os utilizadores desse fundo, tais como os dois ETCs que organizaram este encontro. O que me leva de regresso à Romina, talvez ligado a esta questão, à questão que acaba de ser debatida, se deveríamos fazer mais. Qual é a sua perspectiva em termos do financiamento Interreg que temos em Itália, Eslovénia, sobre o ITI? Havia uma questão sobre isto no chat. Será que funciona? O que é que podemos alterar para ser ainda mais eficientes? Vocês são os únicos na Europa que estão, de facto, estão a utilizar esta ferramenta ITI. Qual é a vossa abordagem nesta questão, Romina? 2, 3 minutos, ok? Muito obrigado pela questão. Sim, a ferramenta ITI, do nosso ponto de vista direto, é algo que é uma boa ferramenta. Queria simplificar a resposta. É uma boa ferramenta, pode, de facto, ter um bom impacto no território, mas é muito importante que haja na base do projeto uma compreensão, uma estratégia com os municípios envolvidos. A GTC é uma ferramenta por si só. Somos um organismo que pode trabalhar juntamente com os municípios, ajudando-os a ultrapassar os fardos administrativos na implementação destes trabalhos de infraestrutura. Se há um diálogo concreto, aberto, uma estratégia, então a ferramenta funcionará. Essa é a minha opinião pessoal. E foi o que aconteceu na nossa área, em que os municípios, em conjunto, decidiram que, se pensar em Gorizia e Nova Gorica, em que decidiram como desenvolver e trabalhar em conjunto nesta área transfronteiriça. Conforme foi dito, as duas cidades, Gorizia e Nova Gorica, não podem viver uma sem a outra. Portanto, logo que tudo isto esteja claro, podem também decidir o que querem fazer em conjunto, seguir uma estratégia e nós, enquanto organismo de implementação, podemos implementar de uma forma muito prática esta ferramenta ITI. Não é apenas uma questão de implementar o projeto, ok? Pois sabemos que o fardo administrativo é muito elevado, mas se termos uma base clara e um nível político que apoia estas decisões, aí será mais simples de gerir, pois vamos para além das dificuldades do ponto de vista administrativo. Muito obrigado por esta nota tão positiva. O fardo está presente, sim, mas o que nos diz é que desde que haja uma vontade de trabalhar em conjunto, então a ferramenta poderá funcionar. É algo que o Ucho também menciona na sua intervenção, que tudo se resume à vontade. Mais do que vontade, da disposição, a iniciativa de trabalhar em conjunto nesta cooperação transfronteiriça, seja um rio que separa os dois países ou partilhando um espaço
conforme se faz em Gorizia e Nova Gorizia. Quoting from the chat, Também no it's chat interesting temos, initiative de from the facto, que é uma Association of iniciativa European interessante, a Regions, Associação das Regiões Transfronteiriças which Europeias, is announcing in the chat that que anuncia no chat que estão a criar uma rede que liga, de facto, os rios transfronteiriços europeus e da América Latina. Uxio, não sei se tem algum envolvimento nesta questão, se quer dizer algumas coisas ou deixamos isto como informação. Não sei se o Uxio quer comentar sobre esta rede. Não? Ok, muito bem. Penso que é muito importante, de facto, uma aprendizagem mútua e que esta é uma das grandes valências do projeto europeu. É que falemos entre nós, haja um intercâmbio de experiências, aprendamos uns com os outros, como fizemos esta manhã, mas também, para além dos workshops, penso que as redes de situações semelhantes, penso que isto é algo que é muito útil, pois ainda que não possamos fazer uma solução copiar-colar, mas podemos inspirar-nos naquilo que é feito ou foi feito noutros locais. Uxo, não sei se quer dizer alguma coisa, sim? Sim? Ok. Só alguns minutos, temos que encerrar daqui a 2 ou 3 minutos, ok? Y brevemente, simplemente quería decir respecto da rede de... Queria apenas dizer, em termos dessa rede, que vamos receber vamos receber a visita do Uruguai. Aliás, argentinos e uruguaios que nos vão visitar o Rio Minho no final do mês. Em relação aos fundos Interreg, uma questão, se for possível, para a Isabel e para a Nathalie também, se tem algum conhecimento que o manual de recomendação do COPTEC, que foi elaborado na Comissão Europeia, que recomendava que o âmbito de aplicação do COPTEC fossem as NUT 3 e aquilo que foi aprovado pelos Estados, pois de facto abrange todas as comunidades autónomas naquilo que consideramos que é uma deturpação, pois as entidades regionais acabam por utilizar outras vertentes que não são dados de facto a esta vertente. Especialmente quando falamos desta questão da fronteira. Isabel, quer responder? Eu não sei se posso responder em português. É possível responder em português? Yes. Ok, pronto. Não, eu não tenho resposta, Lucio. Infelizmente, não segui essa negociação, vamos dizer assim, portanto, aquilo que me está a dizer, se bem compreendi, é que aquilo que depois é a interpretação ao nível central dos Estados, nem sempre vai ao encontro daquilo que seriam as expectativas dos atores mais a nível local, certo? Ou seja, aquilo que acaba por ser a interpretação central, não é? Não coincide, não ajuda naquilo que seria a boa ação ao nível local, certo? Acho que foi isso que eu compreendi. Não, o que estou a dizer é que a Comissão Europeia... O que estou a dizer é que a Comissão Europeia recomendava as NUT 3, que seria o Alto Minho, e os Estados, no COPTEC, tudo, menos Lisboa. É possível para que seja transfronteiriço. Tudo o resto em Portugal é transfronteiriço, com exceção da área metropolitana de Lisboa. A Corunha, Lugo, Valladolid, Sevilha, tudo isso é transfronteiriço. Mas vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer, porque no fundo é uma interpretação central, pronto. Isso são questões mais de âmbito nacional, não de âmbito europeu, ou seja, não passa pelo Parlamento ou não passa pela Comissão, aquilo que depois são interpretações locais, e eu compreendo a dificuldade que está a expor, e vai ao encontro daquilo que eu tinha dito na minha comunicação há pouco, que é a importância de uma valorização mais forte, mais clara, daquilo que são os atores locais, e passa também por estas questões.
Portanto, nem tudo é transfronteiriço, nem tudo é cooperação portanto, cooperação transfronteiriça é mesmo a palavra que se pode aqui aplicar. Portanto, mas isso é uma definição, lá está, são questões mais de âmbito de política, que os agentes locais, de alguma forma, também têm que fazer chegar àquilo que são os ministérios, aquilo que são as decisões, as interpretações mais centrais. Existem, de facto, grupos de trabalho que são formados por autoridades nacionais e regionais. Não esqueçamos isso, portanto, estes grupos não são só formados por atores nacionais, também regionais, que têm o objetivo de elaborar o programa transfronteiriço, e eu acho que compete a todos fazer chegar, vocalizar, no fundo, essas sensibilidades, porque, como eu dizia, estes grupos de trabalho também não têm só lá os atores nacionais. E, portanto, quem representa a dimensão transfronteiriça, ou quem está mais próximo da dimensão transfronteiriça, também tem que se encarregar de levar essa sensibilidade, de levar essa perspectiva. Enfim, é aquilo que eu lhe posso dizer, mas não passa por aquilo que são decisões do Parlamento, nem tampouco daquilo que é a ação da Comissão. E passa mais pelo diálogo, enfim, por aquilo que possa ser feito a nível nacional, e com certeza que há sempre espaço para melhorias, é aquilo que eu posso considerar. Eu não queria interromper, mas temos mesmo que terminar. Só vou terminar a minha resposta. Basicamente era isso, acabei por terminar o que tinha para dizer. E porque coloca também a pergunta à Comissão, sim. De facto, fizemos força para uma zona de programa mais próxima da fronteira, sim. Penso que o próximo passo será, de facto, insistir que a legislação seja aplicada, até porque deverá ser, se não o único, mas sim o principal elemento em termos de financiamento. O Tribunal de Contas Europeu auditou todas as contas do ano transato e a verdade é que disseram que temos que nos refocar na cooperação transfronteiriça, garantindo que é um aspecto fundamental de todos os projetos que recebem fundos. A Comissão não tem a escolha, a voz destes projetos, mas podemos verificar se estes projetos de facto acrescentam valor à cooperação transfronteiriça, facilitando a vida dos cidadãos. Temos de encerrar o nosso workshop, pois temos de encerrar a nossa reunião. Queria agradecer a vossa participação, foi muito bom. Muito obrigado às duas EGTCs por tomarem a iniciativa. Muito obrigado aos dois membros do Parlamento Europeu por partilharem algum do seu tempo connosco. Levo aqui uma mensagem de otimismo daquilo que aqui se passou esta manhã, de que os rios são, de facto, vetores de conexão, conectividade, paz, no contexto da União Europeia. Interfering noise. Somebody should mute. Javier? Javier? Please mute. So they are often now vectors of Portanto, falávamos de vetores de conexão, utilizados pelas pessoas em ambos os lados do rio para as suas identidades. Penso que é algo que está a seguir na direção correta, mas também tem a sua fragilidade, conforme vimos, com as restrições, conforme ouvimos do Lúcio, e esperamos que isto não volte a acontecer, pois não há qualquer justificação para fechar as fronteiras da União Europeia na altura da Covid. Aliás, temos um relatório muito grande na DigiRegio sobre isto. Vejo que temos aqui publicado a nossa conferência de janeiro. Se
virem o link que têm no chat para esta conferência, irão parar a uma plataforma onde temos um intercâmbio de informação na cooperação e nas regiões, e que aí teremos alguma informação interessante para algumas das vossas questões. Muito obrigado. Muito obrigado também à equipa de interpretação por terem estado conosco. As duas EGTCs estão disponíveis para quaisquer contactos que possam querer efetuar, e espero que possamos continuar este debate no futuro. Certamente que haverá uma rede muito significativa de regiões nestes fantásticos rios. Muito obrigado novamente por esta excelente manhã. Muito obrigado.